Oi, o meu nome é Livis e hoje eu estou meia morta-viva para falar sobre Frankenstein. Se você é novo aqui no canal, chegou de paraquedas, eu estou cobrindo todos os filmes indicados a melhor filme do Oscar. E mais um, porque eu não podia deixar, foi apenas um acidente de fora. Mas agora só faltam 3 filmes, que são Frankenstein, Bugônia e Fórmula 1. Eu ainda estou em dúvida se eu vou cobrir Fórmula 1, porque eu achei o filme uma merda. Então, falem aqui embaixo se vocês querem que eu fale sobre ele ou não. Vai ser o mesmo formato dos outros vídeos de premiação, que inclusive tô colocando todos numa playlist, que são história, premiações, opiniões da internet e minhas opiniões. Então, sem mais enrolações, vamos lá, porque eu tô muito ansiosa pra falar sobre esse filme. Frankenstein acompanha Victor Frankenstein, um cientista brilhante, porém extremamente egoísta. O seu maior desejo é enganar a morte, e por meio de um experimento profano ele realiza esse sonho. Assim, Victor dá a vida a uma criatura completamente grotesca, e ele deve lidar com as responsabilidades de criar uma vida. Frankenstein é um dos meus livros favoritos. E eu não digo isso só porque eu sou muito fã de romances góticos e de clássicos, mas Frankenstein me toca de uma maneira tão profunda, tipo, é uma história maravilhosa. É moralmente complexo, mas também tem muitas lições sobre a humanidade. E é uma história que a gente já viu sendo adaptada várias e várias e várias vezes para o cinema. E a maioria delas não fez muita justiça à obra original. E o Del Toro, meu queriducho, já fiz um vídeo sobre outro filme dele, que é A Colina Escarlate, se vocês quiserem assistir. Tá aqui nos cards. É um vídeo mais antigo, mas relevem. Mas o Del Toro, como também grande fã da obra, ele prometeu fazer o máximo que ele pudesse para fazer jus à obra. Mas ao longo do vídeo vocês vão perceber que, na verdade, isso não aconteceu. Porque a obra da Mary Shelley é complexa demais para ser adaptada para um filme. Talvez uma série desse certo, porque é mais tempo, e assim seria possível desenvolver um pouco melhor os personagens. Mas num filme realmente é algo que é bem difícil. Indo para premiações, o filme está sendo bem aclamado desde o ano passado, mas ao mesmo tempo tá dando o que falar, principalmente entre fãs de cinema, fãs de literatura e fãs especialmente da Mary Shelley. Mas mesmo assim, o filme conseguiu faturar 9 indicações ao Oscar, incluindo a categoria de melhor filme do ano. Mas a grande maioria das nominações foi em áreas como, por exemplo, maquiagem, figurino, design de produção, que são categorias merecidíssimas, na minha opinião. A equipe de direção de arte do Del Toro sempre manda muito bem, então eu acho que eles merecem essas premiações. Mas eu achei que melhor roteiro adaptado forçou muito. Vocês vão entender isso um pouco melhor depois. E o filme tá indo bem. Só que como ele não é tudo isso, ele meio que tá sendo ofuscado por outras obras. E tá tudo bem. Eu acho que as únicas coisas que realmente merecem levar prêmio são as partes visuais e artísticas. E a atuação, talvez o Jacob Elord como criatura de Frankenstein, que nós, fãs da obra, carinhosamente chamamos de Adão. Mas ele como Adão, como criatura, pra mim foi o melhor papel da vida do Elord. Eu não estou zoando. O que é engraçado, porque ele também tá metido numa nova adaptação polêmica, que é o Morro dos Ventos Vivantes. E eu não fiz vídeo aqui no canal, porque eu estou cobrindo os filmes do Oscar, mas se vocês quiserem que eu faça, botem aqui nos comentários. E se quiserem saber mais ou menos já o que eu achei sobre, é só ir no meu TikTok e no meu Insta, porque eu fiz um vídeo falando sobre adaptações cinematográficas, onde eu citei esse filme e Frankenstein.
opiniões divergentes. Como vocês sabem, para conseguir essas segundas opiniões, eu entro no lixão a céu aberto, que é o Twitter, e no meu queridinho Letterboxd. Então, se você quiser saber as minhas primeiras opiniões sobre os filmes que eu assisto, é só me seguir lá, que eu sempre vou estar postando as coisas que eu acho sobre os filmes inicialmente. Nem sempre eu continuo com a mesma opinião que eu postei no Letterboxd. Normalmente, às vezes, o meu cérebro vai, desenvolvendo novas coisas, assim, depois que eu assisto o filme, e aí eu demoro um pouquinho, e às vezes eu edito a review. Mas, enfim. Primeira coisa que eu li foi que o filme inteiro era visualmente impecável. E por mais que eu seja apaixonada pela equipe de arte do Del Toro, eu preciso discordar. E isso se dá muito pelo uso de CGI. Cara, quebrou completamente a minha imersão. Assim que o filme saiu, eu até tava falando sobre isso com algumas amigas na faculdade, mas eu tava assistindo o filme e ver as cenas que tinham CGI simplesmente me tirava daquela situação, sabe? Isso que eu assisti o filme no escurinho, mas ainda assim não foi o suficiente pra me manter imersa ali no filme. Mas de resto, um beijo pra arte. Vocês são impecáveis. E isso inclui maquiagem e figurino. Outra coisa que eu li foi: ai, porque a quote, a frase do Lord Byron ali no final do filme, nossa, foi o que fez ficar melhor pra mim. Bicha, se tu soubesse o inferno que o Lord Byron fez na vida da Mary Shelley. Ele praticamente virou a vida dessa mulher de cabeça pra baixo. E assim, se você teve aula de romantismo no ensino médio em literatura, você conhece um pouquinho a figura controversa que é o Lord Byron. E não poderia ser diferente se tratando dele e a relação dele com a Mary Shelley e o Peter Shelley, que era o esposo dela. E digamos que o Byron e o Peter tivessem uma relação um pouco amigável demais. E o problema não é esse. O problema era as merdas que o Byron falava pra Mary e ela ficava se remoendo de ciúme. E ela não podia fazer nada, coitada. E ele também pegava a irmã dela, eu acho. Mas enfim, se tiverem mais curiosidade de saber um pouquinho da vida da Mary Shelley, eu vou deixar na descrição um vídeo de uma historiadora que eu acompanho aqui no YouTube contando mais ou menos como foi o processo de ela escrever Frankenstein e como foi depois, porque o livro demorou muito para ser lançado. Então ela fez uma primeira edição e aí depois de anos ela leu e reeditou. E nisso fala muito de como as relações dela com o esposo, com o Byron e com alguns outros agregados mudou a versão final do livro. Mas enfim, muito interessante, vou colocar na descrição. O vídeo é comprido e é em inglês, mas vale muito a pena. Outra coisa que eu li, e essa me irritou um pouco, foi que a humanidade dos personagens é muito comovente. E eu entenderia se essa pessoa estivesse falando disso no livro. Porque realmente o livro nos apresenta diversos dilemas morais e a história só consegue progredir a partir do momento em que as personagens tomam decisões. E essas decisões é que fazem elas serem humanas. Inclusive o Adão, a criatura. Eu vou falar um pouco mais disso enquanto eu estiver falando sobre as minhas opiniões sobre o filme. Mas por enquanto fiquem com essa palhinha. E por última coisa que eu li que mais me irritou é que essa é a adaptação perfeita da obra de Mary Shelley. Quem falou isso com certeza não leu o livro. E eu não digo isso no sentido de desmerecer o filme do Del Toro, de forma alguma. Eu acho que em mérito próprio, assim, se você não leu o livro, você pode até gostar do filme. A minha mãe, por exemplo, adorou. E não é só porque tinha o Jacob Elordi, que é o queridinho favoritinho da minha mãe. O filme em si não é ruim, mas quando você compara com o material original, fica xoxo. Ainda mais quando o diretor é a porra do Guillermo del Toro, que é extremamente fã do livro e tá há décadas dizendo que esse é o sonho dele. Adaptar o livro e fazer jus à obra original. Só que infelizmente não é isso que ele faz, e eu vou falar um pouco dos motivos depois.
Agora, para a parte que costuma ser meio polêmica, as minhas opiniões. Porque, como eu já disse, eu sou meio do contra, e em relação a adaptações, eu sou mais chata ainda. Mas o que eu achei sobre Frankenstein? A obra é quase que completamente descaracterizada. E como eu já disse, eu não acho que isso seja culpa do Del Toro, mas sim da Netflix. Até porque o Del Toro já tem um romance gótico maravilhoso, que é A Colina Escarlate. Nele, ele aborda diversos temas que estão muito presentes em romances góticos de uma forma muito coerente, incluindo a moralidade humana. Porque você passa uma parte muito grande do filme odiando muito o personagem do Tom Hiddleston, que eu esqueci o nome dele. Mas no final, você vê que ele era só mais uma peça daquele jogo. Assim como a Lucille também não é só má. Ela é um produto do que aconteceu com ela. E isso é muito comum em romances góticos. Então eu acho que pode ter uma mãozinha da produção da Netflix aí na simplificação dessa obra. Porque a Netflix tá numa vibe de simplificar roteiro, porque as pessoas não têm mais capacidade mental de processar um roteiro minimamente complexo num filme. Isso se dá também em séries, que nem a nojeira que foi a última temporada de Stranger Things. Não que a série fosse boa antes disso, mas depois da última temporada ficou pior ainda. Tem literalmente uma cena em que um personagem olha pra cara do Victor enquanto tá morrendo e fala: você é o monstro. Que porra de cena é essa? E isso entra em mais uma das opiniões que eu tenho do filme. Não foi só o roteiro num geral que foi planificado. As personagens foram quem mais sofreram com a planificação. E eu vou falar especificamente sobre o Adão, a criatura, e o Victor. Porque no livro, nenhum dos dois representa somente o bem ou somente o mal. Ao mesmo tempo que o Victor é extremamente egoísta e ele cria essa nova forma de vida e abandona ela, ele começa a se sentir extremamente culpado por isso. E começa a se perguntar se o que ele fez foi certo. Enquanto a criatura não é a coisinha inocente que a gente vê nesse filme. O Adão deliberadamente decide fazer coisas que vão machucar o Victor, tipo matar seus familiares. Não é que nem no filme onde, por exemplo, ele acaba matando a Elizabeth por acidente ou o William por acidente. No livro é tudo proposital. Só que ao mesmo tempo ele sofre com a angústia de ter sido recusado pelo próprio pai. E o filme meio que traz isso como uma desculpa por ele ter feito as coisas que ele fez. Tipo, ai, ele matou ela sem querer, mas foi por causa dos daddy issues. Tá bom, amiga. Ai, mas ele é só uma baby girl. Às vezes baby girl é um morto-vivo de 2 metros de altura. Se você tivesse lido o livro, você não falaria isso. Mas tudo bem. Agora, sobre uma coisa que eu achei legal. Eu até que gostei de uma backstory ter sido criada pro Victor. Sobre ele também ter sido um filho renegado a partir de um certo ponto. Mas chega um ponto no filme em que a gente pensa que ele abandona o Adão, a criatura, porque ele não teve presença do pai. Só que no livro não é assim. O Victor, inclusive, tem uma relação boa com o pai no livro. Ele só abandona a criatura, ele só abandona Adão porque ele não quer ter a responsabilidade de cuidar de uma vida. Pensasse nisso antes de roubar milhões de pedaços de corpos para criar um ser humano novo. Mas eu acho interessante essa backstory justamente por causa da personagem da mãe do Victor, que também é interpretada pela Mia Goth, que faz a Elizabeth, que é o interesse romântico entre muitas aspas. Porque isso cria um simbolismo muito legal em volta da personagem da Elizabeth. Porque ao mesmo tempo que ela é a noiva, ela também é a mãe. E isso se mostra também nas cores que ela usa. Então eu acho isso bem interessante e muito divertido. Mas ainda assim, eu acho que esse filme tem mais contras do que prós. Mas não é tão ruim. Eu acho que eu até dei, tipo, 3 estrelas e meia pra ele no Letterboxd. Mas a review é velha, do ano passado. Então talvez seja meio difícil de achar. Mas, enfim, foi isso que eu achei desse filme.
Me diz aqui nos comentários a sua opinião sobre ele. Não se esquece de me seguir nas minhas redes sociais para ficar atento aos vídeos curtos que eu tô postando aí no Insta, no TikTok, que estou tentando trazer conteúdos mais variados por lá. E não se esquece de se inscrever aqui se você ainda não for inscrito e compartilha esse vídeo para quem você sabe que gosta de cinema ou só gostou de Frankenstein. Ou não gostou também. É sempre importante ver perspectivas novas. Mas enfim, é isso. Até o próximo vídeo e tchau!